A fase preparatória consiste na etapa de planejamento de uma contratação e ela é fundamental para que esta contratação seja bem-sucedida. Mas você conhece quais são os documentos contidos nesta fase que chamamos de etapa interna da licitação? Fica comigo que é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Meu nome é Fernanda Cersósimo, sou advogada, mestranda em administração pública e especialista em licitações e contratos administrativos. E se você é novo aqui nesse canal, inscreva-se e fique por dentro de tudo o que há de novo neste nosso mundo das licitações. A nova lei de licitações trouxe como um de seus pilares a etapa de planejamento. Em outras palavras, antes de gastar, é preciso planejar. Por essa razão, por mais que você acredite que seja burocracia demais, existe uma série de documentos que devem compor a fase de planejamento para que a licitação tenha o seu transcurso correto e, claro, seguro. Além disso, conforme o artigo 18, será nesta fase interna que a administração vai demonstrar que o objeto a ser licitado, primeiro, condiz com o interesse público e, segundo, que estava previamente previsto nas leis orçamentárias do ente. Adentrando um pouco mais nessa nossa fase interna da licitação, nossa fase de planejamento, nós temos como principais características as seguintes. Primeiro, a descrição da necessidade da contratação, a qual virá preste muito atenção em estudo técnico preliminar, que vai ter que identificar o interesse público envolvido. Vamos ter aí também a definição do objeto através de termo de referência para a contratação de bens e serviços, ou projeto básico, ou projeto executivo, ou anteprojeto, conforme o caso, que vão ser utilizados para serviços ou obras ou serviços de engenharia. Em terceiro lugar, as condições de execução de pagamento e do recebimento desse objeto e se vai haver ou não a exigência de garantia para esse objeto. Em quarto lugar, nós temos o montante da licitação, tanto em quantitativo quanto em valor. Quanto é que essa licitação vai custar para a administração pública. E em quinto lugar, as regras do jogo através do nosso edital de licitação e seus anexos, que podem incluir as declarações, a minuta contratual, assim como, a determinação da modalidade adotada para a licitação e também do tipo de licitação. Vai ser menor preço por item, menor preço global, maior desconto, técnica e preço. Tudo isso faz parte das características da fase interna da licitação. Mas é claro que há muitas outras particularidades dentro deste nosso processo, dessa nossa etapa interna, sendo estas que eu identifiquei aqui apenas as principais. Dito isso, eu quero te convidar para ir para dentro da tela do meu computador, onde nós vamos conhecer os principais documentos que compõem esta fase interna da licitação. Seja muito bem-vindo à tela do meu computador. Então vamos conhecer estes documentos, ou também podemos chamar de artefatos que compõem o nosso processo de licitação. Nós temos aí uma necessidade de contratação, uma necessidade de tomada de algum serviço, de construção de alguma coisa. Tudo isso vai surgir da necessidade da administração pública, da secretaria, do interesse público, e nós precisamos primeiramente formalizar este documento. Então, nasce aí o documento de formalização de demanda, que pode ser DFD, como algumas cidades chamam, ou SD, somente solicitação de demanda, como outras cidades chamam, ou mesmo uma CI, uma comunicação interna, identificando o problema, trazendo aí a justificativa para essa contratação. O prazo para a construção deste processo licitatório é algo que é muito urgente e já está defasado dentro da administração pública. A gente precisa com que urgência deste processo licitatório, e claro que a secretaria ou o órgão vai trazer quem vai dar suporte para a equipe de planejamento
momento construir estes documentos que virão após a solicitação de demanda. Ok? Identificado a nossa necessidade, vamos construir o nosso processo administrativo, o nosso processo licitatório. Então, temos ETP, riscos que vão vir ali junto deste ETP, e aí nós temos que diferenciar. Mapa de risco não é a mesma coisa que matriz de risco. O mapa de risco, ele mapeia os riscos do processo, vai definir ações mitigadoras, e nós temos um modelo de exemplo lá na nossa Instrução Normativa 005 de 2017. Já a matriz de risco, ela é prevista para contratos, em sua maioria das vezes, contratos de grande vulto, contratos com execução financeira muito alta. Então, aqui, o que é a matriz de risco? Ela é uma cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes, que caracteriza o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Então, mapa de riscos que vem ali na fase interna da licitação junto com o ETP, não é a mesma coisa que matriz de risco que vai vir ali na nossa minuta contratual, Aí temos o termo de referência e o edital. Por que nosso termo de referência aí tá grifado, tá com um asterisco? Vamos ver por quê? Aqui nós temos a etapa da nossa licitação. Aqui a gente iniciou com o estudo técnico preliminar e mapa de risco, mas temos que lembrar que antes do estudo técnico preliminar e do mapa de riscos, que pode vir como apêndice do estudo técnico preliminar, nós vamos ter o nosso DFD ou SD ou CI, o documento que formaliza essa demanda, é o marco zero, o ponto inicial é o DFD. Logo em seguida, nós vamos ter o nosso termo de referência, que vai trazer a definição do nosso objeto. Termo de referência é utilizado para contratação de bens e serviços, mas se eu tiver uma obra, um serviço de engenharia, podemos utilizar o termo de referência? Bom, depende. Na maioria das vezes, não. Para partes de engenharia, serviços de engenharia, na maioria das vezes nós vamos usar o projeto básico, anteprojeto e projeto executivo. Obra ou serviço de engenharia ou complexo de obras ou de serviços de engenharias que sejam objetos dessa licitação, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo. Então ficou claro aqui para vocês ao montar no nosso processo. Logo após este termo de referência ou esse projeto básico, projeto executivo, é que nós vamos elaborar as nossas regras do jogo, que vão ficar determinadas dentro de um edital de licitação. Ficou claro para você? Se não ficou, pode deixar sua dúvida aqui embaixo. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Se você se esqueceu lá no início, inscreva-se no canal, curta esse vídeo para o YouTube entender que ele é um conteúdo de qualidade e para a Incap continuar a entregar este conteúdo de qualidade de forma gratuita. Deixe seu comentário, faça alguma sugestão de pauta, alguma pergunta, algum elogio ou alguma crítica também são muito bem-vindas. Críticas construtivas são muito bem-vindas. E claro que eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!